a Small Cap Santos Brasil. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos lá, hoje eu vou falar sobre a Small Cap Santos Brasil. No final do ano passado, eu trouxe essa recomendação no canal, trouxe relatório aqui sobre a Santos Brasil, que é uma Small Cap, uma empresa de valor de mercado reduzido. No começo desse ano a empresa estava super bem, acima dos R$8. E aí, com a pandemia, com a crise, ela desmoronou. Entretanto, a empresa não retomou como a maioria das ações na nossa bolsa, Ela está próxima dos R$4 hoje, então uma queda aí de 50%. E hoje eu vou falar um pouquinho desse case, Vou repassar alguns pontos e vou dar minha opinião. E lembrando, preparei um relatório exclusivo, com a análise da Santos Brasil e com a recomendação. O link está aqui embaixo, se quiser baixar, é gratuito. Bom, pessoal, vamos lá, Falar sobre a Santos Brasil. Para quem não conhece, a gente está falando aqui de uma empresa de operação portuária logística, Então, o que ela faz? Então, bom, primeiro falar das operações dela, Ela tem 3 TECONs, ou seja, 3 operações em portos, O TECON de Santos, que é uma das operações mais importantes, representa quase 80% do resultado da empresa. Ela também tem o TECON de Vila do Conde, no Pará, e o TECON de Imbituba, em Santa Catarina, Então são 3 operações portuárias, mais 2 operações de cargas. Mas quando a gente está falando aqui da Santos Brasil, que a gente tem que entender como ela ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro com atividade, com comércio internacional, ou seja, importação e exportação, Então esse é o negócio dela, fazendo transporte de containers, logística, armazenagem. Então esse é o negócio dela e é assim que ela ganha dinheiro, Então, primeiro ponto. Então a gente tem definido o que ela faz. Quando eu trouxe a recomendação aqui para o canal, quais pontos eram fundamentais aqui nessa tese de investimentos? E vamos lá, melhora na regulação desse setor. Então, possíveis privatizações, marcos regulatórios, e tudo isso se mantém, Isso aqui não mudou. Melhora na concorrência. Então, nos anos anteriores, tinha uma concorrente deles, em Santos especificamente, que estava mal, operando mal, e aí o que ela estava fazendo? Guerra de preço, e acabou amassando todo o mercado. Essa operadora quebrou e o mercado ficou mais racional. Isso se mantém. Melhora econômica, isso sim vai ter um impacto aqui que eu vou discutir depois com vocês. Empresa descontada, vou também discutir com vocês. Uma empresa em crescimento, tá fazendo expansão e com um baixo nível de dívida, Então eu vou mostrar aqui para vocês 2 gráficos da operação dela, pensando aqui em receita e EBITDA, E o que a gente viu nos últimos anos. Então ela sofreu um pouco com a crise, a gente vê isso aqui, a receita dela caindo e retomando 18 e 19 aqui, mostrando um crescimento já. Do lado do EBITDA também, o EBITDA dela chegou quase a ser R$300 milhões em 2014, abaixo do 100, 87 em 2016, retomando, entregou 222 milhões no ano passado, Então estava mostrando uma trajetória de melhora dentro desse cenário, Mas aí tivemos o Covid, essa quarentena que travou o mundo aí, que teve um forte impacto econômico. Bom, mas quando a gente pensa na atividade da Santos Brasil, a atividade de porto, foi uma das poucas atividades que não teve nenhum tipo de paralisação. Então os portos são extremamente essenciais, foram essenciais naquele momento e continuam operando sem nenhum problema. Por quê? Porque o fluxo de insumos, de alimentos, entre outros, é super importante e não teve porto no mundo que travou, que parou. Teve algumas regras de quarentena, teve demora, entretanto não pararam. Então quando a gente olha para os números, eu vou até mostrar os números aqui para vocês, do primeiro semestre de 2020 versus o primeiro semestre de 2019, a gente viu um impacto baixo. E quando a gente compara isso com o resto, com as outras empresas da Bolsa, é bem reduzido. Então quando a gente olha aqui para a receita líquida, então a receita líquida no primeiro semestre de 2020 foi de R$454 milhões. No primeiro semestre de 2019 foi 497, uma queda de 8,7%, é baixo. O varejo, tudo desmoronou. O cara teve uma redução aqui abaixo de 10% na receita.
E o EBITDA caiu de 92 para 81, uma queda de 12% também é bem abaixo da média do que aconteceu no mercado. Tá? Então o resultado dela não foi fortemente impactado, não. E ainda mais tem um ponto que é importante. Como é que ela ganha dinheiro? Um fluxo portuário, né? Importações e exportações. O que a gente teve nesses últimos meses? Né? O dólar saiu no final do ano passado do nível dos 4 para os 5,60. Uma forte depreciação da nossa moeda, ou seja, as importações, né? Importar ficou mais caro. É natural ter uma queda das importações e tem um impacto do lado da empresa, sim. Na contraparte, o dólar alto, né? Ou seja, o real ficou barato. Ou seja, isso impulsiona fortemente as nossas exportações. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre o crescimento das exportações, né? Então eu falei aqui, proteína animal, commodities, grãos, minério de ferro, tá tudo crescendo muito, né? A China tem importado muito e os nossos produtos estão extremamente atrativos, tá? Então se de um lado as importações caem, por outro lado as exportações crescem bastante. Pensando no negócio da Santos Brasil, ela tem mais margem na importação do que na exportação. Então o mix não favorece. O volume ali acaba meio que se mantendo. Vou até pegar o resultado aqui do segundo trimestre, que teve um impacto em função de atrasos, né? E algumas coisas já do nosso lado aqui começam a se reduzir. Mas a operação Tecon Santos, que é o mais relevante, né? Que representa quase 80% do resultado da empresa, as importações caíram 22%, tá? Então, um impacto forte, isso mostra do lado da atividade econômica. Na contraparte, a operação como um todo, né, teve uma queda só de 3,6%, ou seja, né, as exportações cresceram bastante e quase compensaram todo esse volume. Então, comparar com shoppings, varejo, fluxo de rodovias, tudo isso teve um forte impacto, esse cara não está tendo um forte impacto, tá? Tem sim uma piora de margens, entretanto, não que paralisou a operação, mudou completamente o negócio dele. Pelo contrário, né, o que a gente vê é que mesmo durante a quarentena, né, ele tinha um projeto de expansão no Porto de Santos, e ele está executando, ele está fazendo expansão, né, está crescendo, e agora no final de setembro, né, ele fez um follow-on, fez uma captação, né, subscrição de novas ações, aumentou o capital para crescer. Então, quando a gente olha para a empresa, né, eles fizeram uma operação de quase 800 milhões de reais e basicamente para crescer. A empresa tem um endividamento bem baixo, né, próximo a 80 milhões de reais, isso é meia vezes EBITDA, e agora colocou esse dinheiro para dentro para crescer. Então, assim, a empresa está bem posicionada, caixa líquido, pode ter uma melhora regulatória no setor, e vamos dar uma olhada aqui como ela ficou, né? Então, pegando o fechamento de hoje, tá? Dia 6 de outubro, o valor de mercado dela é 3,5 bi. Ela colocou para dentro, nessa operação, né, nessa captação, 800 milhões de reais. E a dívida dela estava por volta de 80 milhões. Tá? Então, quando a gente faz o EV, que é a dívida líquida mais o valor de mercado, no caso ela tem caixa líquida, né, ela tem caixa aqui de 700 milhões de reais, o EV dela dá 2,7. O EBITDA dela, nesses 6 primeiros meses, né, foi de 80 milhões de reais, mesmo no meio do pior momento. Tá? Então, se a gente regrinha besta aqui, multiplica por 2 para ver quanto seria 2020, tá? 160 milhões. E usa esse EV aqui, a gente vê que dá uma relação EV/EBITDA de 16,7 vezes, ou seja, bem descontado. Considerando os números desse ano, né, quando a gente olha para a bolsa como um todo, a gente vê números bem esticados. E além do mais, né, quando a gente olha para a empresa, 700 milhões de caixa, num valor de mercado de 3,5, ela tem 20% do valor de mercado dela em caixa, né? Então, isso é mais um ponto positivo. Ela tem caixa líquido no valor de 20%, está fazendo expansão, o ambiente regulatório tende a melhorar, né? A concorrência ali também, o que ela tem um impacto do lado econômico do nosso lado, né? Do lado das importações. Entretanto, as exportações estão contribuindo. Então, na minha visão, é um case, né? É uma empresa que vale a pena investir ainda mais nesse nível, né? A empresa caiu muito e ficou para trás. E quando a gente olha para os números, são descontados, sim, tem um impacto, mas a maioria das empresas estão sofrendo um impacto muito maior. Ela ficou para trás muito em função de ser uma empresa small cap, né?
Qualquer acionista que reduz posição fortemente, um institucional, acaba amassando as ações. Mas, na minha opinião, vale estar a pena posicionado. Tá? Eu não vejo um risco gigantesco quando a gente olha aqui. Pelo contrário, né? 16 vezes EBITDA com caixa líquido, que representa 20% do valor de mercado da empresa, tá, pessoal? Então, tudo isso, todos esses pontos estão no relatório, tá? Se quiser baixar, o link está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.